Outra forma de você escrever dentro dos seus documentos com JavaScript é usando o objeto do JavaScript que a gente vai aprender depois, chamado document. Document é um objeto que consegue trazer dentro do JavaScript todos os elementos do HTML. E ele tem um método chamado write. Ó, o método write, já que é um método, ele precisa aqui ter os parênteses, e aí até se você passar aqui por cima, né, o próprio Visual Studio Code já te dá algumas orientações. Ó, o document, ele vem de uma classe maior, né, chamada document, tem o método write, e aqui dentro ele pode ter uma string do tipo texto, por exemplo. Então eu posso passar aqui, já que é uma string, passar aspas simples ou duplas e escrever teste, por exemplo, teste document write. E aí eu vou salvar e o meu arquivo aqui ele está trazendo os JavaScript externos, eu vou dar um clique neles aqui depois comentá-los. E aí, ó, ele escreveu no meu documento esta frase que eu pedi para ele. Então, ele tinha já aqui no meu documento um H1, um botão, então ele escreveu logo depois do botão, porque o resto dos scripts, eles não aparecem na tela, mas o document write vai aparecer, então ele inseriu logo depois do botão. Se a gente clicar aqui no navegador com o botão direito e escolher a opção Inspect, ele vai abrir um menu, né? A gente pode até posicionar esse menu para a parte de baixo aqui do nosso código e a gente pode ir na aba Console e ele vai, a gente pode ir na aba Elements e ele vai mostrar como que foi renderizado a estrutura desse nosso código. Então, olha lá, o H1, o button, ele inseriu o script, ele leu o script que estava mandando inserir text document write e aí então, na verdade, ele adicionou o text document write no final do arquivo. Então ele processou ainda tudo isso daqui, tanto que a gente interagiu com os alertas, né, que ele mostrou aqui, e depois, no final, ele fez o document write, porque realmente era a última coisa que ele precisava fazer aqui. Eu poderia ter escrito esse document write também aqui neste script externo, ia dar na mesma, só que aqui eu estou adicionando mais uma frase, ó, arquivo externo, então ele vai carregar na ordem que ele lê primeiro o arquivo externo. Vamos ver, ó. Carreguei, ele vai disparar o alerta da linha 1, a linha 2, linha 3. Ele escreveu primeiro o arquivo externo e aí depois no final ele vai ler o arquivo que está aqui na linha 17. Ó. Então a gente pode ver, ó, que ele até mudou aqui a forma como ele está. Deixa eu recarregar aqui para a gente ver, ó. Que agora ele carregou certinho aqui, ó. Então primeiro ele fez o arquivo externo, aí ele leu esse restante aqui, né, desse arquivo, desse script que está dentro de uma tag no final do nosso body, e aí ele então entendeu que ele precisava ter esse comando. Tá vendo? Ele até mostra aqui que o comando estava comentado, esse alert aqui, né? Ó, ele estava comentado. Se eu descomentar, ele também vai aparecer, então eu posso descomentar ele aqui e salvar. Então, arquivo externo, externo 2, externo 3. Aí ele leu esse e agora ele escreve aqui, beleza?